Olá, tudo bem? Hoje a gente vai entrar numa das passagens, mais desafiadoras da Bíblia. A parábola do administrador infiel. Sabe, ela é bem famosa por ser difícil de entender e, para ser sincero, muita gente acaba interpretando de um jeito errado. E é justamente essa pergunta que deixa todo mundo de cabelo em pé. Porque, quando a gente lê pela primeira vez, parece mesmo que Jesus está elogiando um ato desonesto, uma fraude, né? Mas será que é isso mesmo? Vamos juntos aqui desvendar o que essa história tão intrigante quer nos ensinar de verdade. Para a gente entender direitinho, organizei aqui nosso raciocínio. Primeiro, a gente vai encarar de frente essa questão. Foi um elogio à desonestidade ou não? Depois vamos mergulhar na história, entender a crise que o administrador enfrentou e a decisão super esperta que ele tomou. Daí a gente descobre a chave da parábola e, no final, como aplicar tudo isso sobre servir ao verdadeiro Senhor. Então, bora lá. Então vamos começar pelo ponto que mais gera discussão. Essa interpretação de que Jesus, de alguma forma, estaria apoiando a infidelidade. Será que é por aí mesmo? Olha, a verdade é que o elogio na história não é, de jeito nenhum, para desonestidade. Esse é o erro mais comum que as pessoas cometem. A chave para entender essa parábola está em outro lugar, num detalhe que a gente já vai ver. O mais importante para guardar agora é isso. A história não está batendo palma para a corrupção. Ponto. Então, para a gente sacar o que de fato foi elogiado, a gente precisa entrar na história. E tudo começa com o mundo de um administrador desabando. Ele era para ser alguém de confiança, sabe? Mas como a gente vai ver, a integridade ficou pelo caminho. E a coisa acontece de um jeito, rápido e brutal. Primeiro, vem a denúncia. Ele está acabando com os bens do patrão. Na mesma hora, vem a demissão. Ele é chamado para prestar contas e ouve. Acabou para você. E pronto. De uma hora para outra, o futuro dele vira um grande ponto de interrogação. E aí, no meio do desespero, a cabeça dele começa a ferver. Ele pensa: cavar a terra? Imagina, não tenho força para isso. Pedir esmola? Que vergonha. E é exatamente aí, sem saída, que a mente esperta dele acha uma solução. Ele tem uma ideia. E é aqui que a história dá uma virada. O administrador deixa o desespero de lado e parte para a ação, com um plano muito esperto. Ele não perde tempo. Chama os devedores o patrão, um por um, e oferece uns descontos gigantescos nas dívidas. O que ele está fazendo? Ele está usando o restinho de poder que ele ainda tem para criar uma rede de favores, para gerar gratidão. Ele está garantindo que, quando a demissão for oficial, vai ter gente para acolher ele em casa. E no fim, ele entrega os livros para o patrão, tudo certinho, sabe? E agora a gente chega no ponto alto, aquele momento que dá um nó na cabeça de todo mundo. A reação do patrão. É aqui que a gente vai finalmente resolver esse mistério. E aqui está o pulo do gato. O patrão não elogiou a fraude, a desonestidade, ele elogiou a sagacidade, a esperteza. O que ele admirou foi a rapidez com que o administrador usou a situação presente para garantir o próprio futuro. Não teve nada, absolutamente nada, a ver com aprovar o ato corrupto dele. Isso leva a gente direto para a lição principal que Jesus quer passar. Ele meio que diz: olha só, as pessoas deste mundo são muito espertas, muito prudentes para cuidar da própria vida aqui na Terra. A provocação é essa: porque os filhos da luz, aqueles que seguem a Deus, não usam essa mesma inteligência, essa mesma agilidade para as coisas que são eternas, que realmente importam? Tá, mas e aí? Como é que essa história se aplica na nossa vida? No fim das contas, essa parábola não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade, é sobre como a gente administra os recursos que estão nas nossas mãos. A recomendação de Jesus, então, fica bem clara. Ele nos chama a usar as riquezas deste mundo, que a Bíblia chama de riquezas da injustiça, para um propósito muito maior: fazer o bem. A ideia é pegar o que é material e transformar em algo eterno, sendo generosos e investindo em coisas que vão durar para sempre. Do mesmo jeito que o administrador usou o presente para o futuro dele aqui na Terra, nós somos chamados a usar nossos recursos para garantir um futuro eterno. E aqui tem um princípio que é fundamental. Jesus está dizendo que a fidelidade começa no pouco. Se alguém é fiel nas coisas pequenas, nas coisas materiais, que são passageiras, essa pessoa mostra que está pronta para receber as verdadeiras riquezas, as espirituais, as eternas. É como se a nossa vida aqui fosse um grande treinamento. E daqui para frente, a lição de Jesus fica ainda mais direta, mais afiada. Ele coloca diante de nós uma escolha fundamental, uma daquelas que não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro porque essa escolha envolve dois senhores muito, mas muito poderosos. E essa frase, nossa, ela resume o conflito todo de um jeito brilhante. O dinheiro, que aqui é tratado como um senhor, exige devoção total. E Deus também. Tentar servir aos dois ao mesmo tempo
Impossível, porque uma hora ou outra os interesses deles vão bater de frente e aí uma escolha vai ter que ser feita. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o nosso relacionamento com Deus é que define o nosso relacionamento com o dinheiro. Simples assim. Se Deus é o nosso Senhor, o dinheiro vira nosso servo, uma ferramenta para a gente usar. Agora, se não é Deus quem está no controle, pode ter certeza, o dinheiro vai tomar esse lugar e aí nós é que nos tornamos servos dele. E a parábola termina justamente com essa reflexão. Uma pergunta que fica ecoando pra gente. Hoje, na nossa vida, o dinheiro é servo ou é senhor? É uma questão que vale muito a pena a gente pensar, né? Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco essa passagem que é tão rica. Se gostou, curta, comente e compartilhe. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deus te abençoe.